E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Bem, quem está falando aqui com vocês é o professor Carlos, professor de português, mais conhecido aí como Titio Carlos. Estou fazendo esse vídeo aí para vocês porque eu percebi que tem muita gente que tem dificuldade com a matéria, acha que português é um bicho de sete cabeças, é difícil, não entra, não absorve. E eu vou mostrar para vocês aqui que português é muito mais simples e muito mais lógico do que você imagina. E eu resolvi nesse vídeo colocar para vocês o assunto sobre acentuação das palavras. E muita gente tem dificuldade onde colocar o acento nas palavras e acaba fazendo aquela confusão. Eu vou mostrar para vocês que pôr o acento nas palavras não tem dificuldade nenhuma. Belezinha? Vamos lá. Primeiro, para a gente colocar o acento nas palavras, temos que primeiro ter em mente que as palavras elas são classificadas. As palavras se classificam em proparoxítonas, elas se classificam em paroxítonas e ainda em oxítonas. As proparoxítonas são aquelas palavras que o acento, a sílaba tônica é a antepenúltima. As paroxítonas, a sílaba tônica, a sílaba mais forte, é a penúltima. No caso das oxítonas, a sílaba mais forte, ela é a última. Veja só, identificando isso, nós vamos partir do princípio de que todas as proparoxítonas são acentuadas. Então você vê uma palavra, qualquer que seja, identificou que ela é proparoxítona, coloque acento, porque a regra diz que todas as proparoxítonas são acentuadas. As paroxítonas não. Primeiro que as paroxítonas é o grupo de palavras que existe a maior quantidade na língua portuguesa. A grande maioria das palavras, elas são paroxítonas. E isso traz muita dificuldade para a galera, pela grande quantidade dessas palavras. Mas colocar o acento nas palavras paroxítonas não é difícil. É só levar em consideração aqui, ó, esse macetezinho que eu coloquei para vocês. Uma rilux dita opção. Se você entender esse negocinho aqui, memorizar e saber usar na hora, você não vai errar o acento nas paroxítonas. As oxítonas, ela é mais fácil. Descobriu que a palavra é oxítona, você vai colocar o acento nas palavras se ela terminar em A, E, O, N ou ENS. Tá certo? Então isso aqui é a dica para vocês. Deixa eu explicar aqui essa partezinha para vocês aqui das paroxítonas. Descobriu que a palavra é paroxítona, você vai colocar acento se ela terminar em um, em an, em R, em I, em L, em N, em L, em U, em X, em ditongo, em pis ou ão. Memorize isso aqui. Como é que eu faço, Carlos, para memorizar? É só você repetir comigo. Uma rilux dita opção. Uma rilux dita opção. Decorou isso daqui, descobriu que a palavra é paroxítona, coloca acento, tá certo? Tem até uma musiquinha aí que a galera faz aí, que é para ajudar o pessoal, que está aqui, eu escrevi a musiquinha para vocês, é a musiquinha da acentuação gráfica, tá certo? A musiquinha que, se você lembrar e colocar na prática, vai ajudar muito vocês a acertar o acento nas palavras. É mais ou menos assim, ó. Atenção, eu não esqueço não. Para paroxítona eu digo que todas são. Mas se for paroxítona eu digo que uma rilux dita opção. Quem é que vai errar? Ninguém. Se for oxítona eu digo que A, E ou E. Tá certo? Pega essa musiquinha aí, repete em casa, pratica, que é a musiquinha que faz com que você acerte aí no mínimo 90% de acentuação gráfica das palavras. Então vamos para a prática agora. Eu tenho aqui uma grande quantidade de palavras. Muitas são proparoxítonas, outras são paroxítonas e outras oxítonas. Vamos ver por que é que elas têm acento. Muita gente sabe até colocar o acento, já está decorado, mas não sabe a razão. Qual é a regra que faz com que coloque-se o acento em determinadas palavras. Primeira coisa, é bom que nós separemos as palavras, tá certo? Então, pêssego. Onde é que está a sílaba tônica? Está na primeira sílaba, você diz pêssego. Essa palavra ela é uma proparoxítona. Contando daqui para cá, última sílaba, penúltima e antepenúltima. A sílaba tônica está na antepenúltima. Logo, essa palavra é uma proparoxítona. E a regra diz que todas as proparoxítonas têm acento. A palavra lâmpada, separa a palavra lâmpada. Essa palavra aqui ela é proparoxítona. Por quê? Porque a sílaba forte é aqui. Lâmpada. Proparoxítona. Descobri que a palavra é proparoxítona, a regra diz que todas têm acento. Cântico. Onde é que está a sílaba forte? Está nessa primeira sílaba aqui, ó. Você diz cântico.
Se a sílaba tônica é essa antepenúltima, ela é uma proparoxítona, coloca acento. Uma dicasinha, pessoal, um macete para você descobrir onde está a sílaba tônica de uma palavra, é só lembrar da narração do Galvão Bueno. Imagine que o Galvão Bueno vai falar essa palavra aqui. Como é que ele falaria? Pêssego! Olha a lâmpada! Olha o cântico! Ele puxa sempre uma determinada sílaba. É essa sílaba que vai ser a sílaba tônica. Quer ver? Na palavra álbum, a sílaba tônica é o álbum. Você diz, olha o álbum! É uma paroxítona, terminada em um. Eu coloco o acento porque está na regra. Paroxítona, terminada em um, coloca-se acento. Na palavra órfã, eu digo, olha, órfã. Paroxítona, terminada em an. Está na regra. Toda paroxítona terminada em an deve receber acento. A mesma coisa serve para imã. Eu digo, olha o imã. Sílaba tônica é aqui, é uma paroxítona terminada em an. Está na regra, coloca acento. A palavra cadáver também tem acento. Por quê? Porque ela é uma paroxítona que termina em R. Está na regra, é só decorar isso aqui. Ó. Toda paroxítona terminada em R vai ter acento. Não tem como errar, é muito fácil. A mesma coisa está aqui na palavra repórter. Por que a palavra repórter tem acento? Porque ela é uma paroxítona, repórter, terminada em R. E a regra de todas as paroxítonas terminadas em R tem acento. Júri, por que a palavra júri tem acento? Porque ela é uma paroxítona terminada em I. E a regra diz, toda paroxítona que termine em I deve receber acento. Hífen, paroxítona terminada em N. Por que a palavra pólen tem acento? Porque pólen é uma paroxítona terminada em N. Não tem dificuldade. Descobriu se a palavra paroxítona, proparoxítona ou oxítona, vai para a regrinha. Memoriza essas regrinhas. Por que a palavra amável tem acento? Porque amável é uma paroxítona terminada em L. Toda paroxítona terminada em L deve receber acento. Está na regra, paroxítona terminada em L. Por que lótus tem acento? Porque lótus é uma paroxítona terminada em U. Você deve estar dizendo, e o S no final? O S não interfere. A gente conta com U. O S é uma letra que só serve para dar plural. Por que a palavra tórax tem acento? Porque é uma paroxítona terminada em X. Assim como xérix, todas as paroxítonas terminadas em X têm acento. Professor, e qual é a regra para escritório? Eu vi que escritório tem acento. Por que escritório tem acento? Porque ele é uma paroxítona terminada em ditongo. Todas as paroxítonas terminadas em ditongo. O que é o ditongo? É um encontro entre uma semivogal e uma vogal. Esses encontros aqui de iu, ia, oi, ei, são ditongos. Sempre que eu tiver uma paroxítona terminada em ditongo, tem acento. Não tem como errar. A mesma coisa serve para ciência. Ciência tem acento porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Todas as paroxítonas terminadas em ditongo tem acento. Você não erra, não tem como errar. Você vai querer errar na hora e não consegue, de tão fácil que é. Qual é a regra para fórceps? Fórceps é uma paroxítona terminada em pis. Toda paroxítona terminada em pis, PS, recebe acento. Assim como bíceps, tríceps, paroxítona terminada em PS. Por que a palavra órgão tem acento? Órgão tem acento, galera, porque é uma paroxítona terminada em ão. Bota acento aqui, ó. Toda paroxítona terminada em ão deve receber acento. Sofá. Sofá tem acento, porque ele é uma oxítona. Eu digo sofá. A sílaba tônica é a última. É uma oxítona terminada em A. Se está na regra, coloca acento. Lembrando que eu vou acentuar as oxítonas que terminam em A, E, O, em. Para você não esquecer, você vai dizer assim, A, E, O, em, A, E, O, em. Belezinha, você não erra não tem como errar. Cipó. Por que cipó tem acento? Porque é uma paroxítona terminada em O. Porque pajé tem acento? Porque é uma paroxítona terminada em E. Porque amém tem acento? Porque é uma oxítona terminada em além tem acento porque é uma oxítona terminada em. Pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham entendido, tá certo? Colocar o acento nas palavras não é difícil, é só você levar em consideração se a palavra é proparoxítona, paroxítona ou oxítona. Identificou isso, vai para a regra. Se for proparoxítona, todas têm acento.
Se for paroxítonas, você só vai acentuar aquelas que terminem em uma, rinlux, dita opção, em um, an, r, i, n, l, u, x, ditongo, pis, iam. Se a palavra for oxítona, receberá acento unicamente se terminar em a, e, o, em, em. É por isso que palavras como siri não tem acento. Por quê? Porque ela é uma oxítona terminada em i, tá certo? Assim como caju. Caju não tem acento, muita gente coloca acento, mas caju é uma oxítona terminada em u. E eu não devo acentuar as oxítonas terminadas em u, apenas que terminam em a, e, o, em e em. Tá certo? É isso aí, um abraço, beleza?